Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Érica Vale. Gente, hoje a gente vai falar de um gênero textual muito bacana, inspirador, de filmes maravilhosos. Vocês bem sabem que eu sou muito fã de filmes, né? Especialmente aqueles que são ficção científica. Então, esse é o gênero que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá certo? A imaginação é a última a morrer. Gente, a ficção científica, ela tem umas características muito próprias, né? Então, assim, ela é geralmente uma narrativa que possui alguns elementos fantásticos, né? Ah, Érica, como assim fantásticos, né? São elementos que você sabe que na atualidade são coisas, fatos, acontecimentos que na atualidade, né, não são possíveis. Por exemplo, a gente tem a saga Star Wars, né? A gente tem Star Trek também, que fala de uma vida no espaço, de naves espaciais que voam, rompem a barreira do som, do universo, enfim, vão para buracos negros, essas coisas todas. Então, isso é a mente do ser humano que já está pensando lá como seria a vida da gente se a gente já vivesse numa ficção científica. E tem outra coisa, ainda tem as invasões dos aliens, né? E o processo da tecnologia aí que sempre é visitado pelas pessoas que escrevem a ficção científica, certo? Aí tem um texto muito interessante que chama Eu, Robô, certo? Tem aí de uma ideia do Isaac Asimov, certo? Gente, é muito bacana, tá? Tem um filme também que chama Eu, Robô, que é muito legal. Quem não assistiu, assista que você vai gostar muito. Beleza? Então, para a gente entender um pouquinho das características desse gênero textual, a gente vai ler esse trecho do Eu, Robô, do Isaac Asimov, certo? Eu, Robô. Jorge, eu disse, quer largar esse jornal e olhar para mim? O jornal caiu no chão e o Weston virou o rosto cansado para fitar a mulher. O que é, querida? Você sabe o que é, Jorge. Trata-se de Glória e daquela máquina terrível. Que máquina terrível? Ora, não finja que não sabe do que eu estou falando. É aquele robô que Glória chama de Hobby. Ele não a deixa por nem um instante. Bem, por que haveria de deixar? Não deve deixá-la. E certamente não é uma máquina terrível. É o melhor robô que se pode comprar e pode ter absoluta certeza de que me custou meio ano de ordenado. Valeu a pena. Porém, ele é muito mais inteligente do que a metade dos meus empregados do escritório. Fez menção de pegar novamente o jornal, mas sua esposa foi mais rápida, apanhando o primeiro. Escute, Jorge. Não admito que minha filha seja entregue a uma máquina. E não me interessa o quanto ele seja inteligente. Não tem alma. Ninguém sabe o que pode estar pensando. Uma criança não foi feita para ser guardada por um objeto de metal. Weston franziu a testa. Desde quando você decidiu isso? Há 2 anos que ele está com a Glória e só agora você se preocupa. No início era diferente, uma novidade. Tirava-me uma carga dos ombros. E era uma coisa elegante. Mas agora, não sei. Os vizinhos. Ora, o que tem os vizinhos a ver com o assunto? Ouça, pode-se ter infinitamente mais confiança em um robô do que em uma ama seca humana. Na realidade, Robbie foi construído exclusivamente com a finalidade, fazer companhia a uma criança pequena. Toda a sua mentalidade foi criada com esse único objetivo. Ele não pode deixar de ser fiel, carinhoso e bom. É uma máquina, feita assim. O que é bem mais do que se pode dizer a respeito dos seres humanos. Mas poderia acontecer algo errado. A senhora Weston era um tanto ignorante a respeito dos órgãos internos de um robô. Alguma pecinha poderá soltar-se, aquela coisa horrível, ficar maluca e interrompeu-se, não conseguindo dizer em voz alta um pensamento tão óbvio. Tolice, negou Weston, com um involuntário estremecimento nervoso. Isso é completamente ridículo. Naquela época em que compramos Robbie, tivemos uma longa conversa sobre a primeira lei da robótica. Você sabe que é impossível a um robô fazer mal a um ser humano. Que muito antes de acontecer o bastante para alterar a primeira lei, o robô se tornaria completamente inoperante.
Trata-se de uma impossibilidade matemática. Além disso, eu chamo o engenheiro da US Robots. 2 vezes por ano ele faz uma revisão completa no pobre aparelho. Ora, não há maior possibilidade de acontecer algo errado com o Rob do que eu ou você ficarmos biruta de uma hora para outra. Na verdade, as probabilidades são consideravelmente menores. Além disso, como é que você vai tirá-lo de glória? Fez um novo gesto inútil para apoderar-se do jornal, mas a mulher atirou raivosamente o Times para outra sala. É justamente isso, Jorge. Ela não brinca com mais ninguém. Há dúzias de meninos e meninas com quem poderia fazer amizade, mas ela se recusa. Nem mesmo chega perto deles, ao menos que eu a obrigue. Uma menina não deve crescer assim. Você quer que ela seja normal, não quer? Quer que ela seja capaz de representar o seu papel na sociedade? Você está com medo de fantasma, Grace. Finja que Rob é um cachorro. Já vi centenas de crianças que gostam mais de cachorro do que do próprio pai. Um cachorro é diferente, Jorge. Precisamos livrar-nos daquela coisa horrível. Você pode vendê-lo de volta à companhia. Já indaguei a respeito, sei que pode. Indagou? Ora, escute aqui, Grace. Não vamos bancar idiotas. Ficaremos com o robô até Glória crescer um pouco mais e não quero que se volte a tocar no assunto. E saiu da sala amuado. Eu, robô, Isaac Asimov. Gente, ficção científica, certo? Aonde é que é possível, né, nos dias atuais, olhe, veja bem, o que é que o Isaac Asimov sugeriu? Que existia um robô que era capaz de dar carinho, atenção e afeto a uma criança, isto é, substituindo, de certa forma, a atenção, o carinho e afeto dos pais. A mãe já estava preocupada, né? Então a gente tem aí um quesito muito interessante se a gente for pensar em algumas coisas que a gente pode fazer o paralelo também aqui, certo? A gente teve textos maravilhosos, incríveis, por exemplo, O Exterminador do Futuro, né? Que mostrou aí uma série de filmes baseados num futuro dominado pelas máquinas, né? Isso é uma ficção científica fantástica, né? Então os textos de gênero ficção científica, ele tem sua importância, né, até hoje, e tem grandes produções aí. Então, pessoal, o gênero de ficção científica é um gênero que teve aí sua ascensão no século XIX e ele vem se desenvolvendo na ficção especulativa. O grupo no qual se encontram também a fantasia e o horror. Ele engloba histórias fictícias que se afastam da experiência comum dos seres humanos, apresentando regras e lógicas próprias. Entretanto, esse gênero ele propõe quando inventa algo que não existe, a reflexão sobre a realidade presente, né? O que a gente trouxe aí para vocês nesse texto, nessa reflexão sobre as características do gênero de ficção científica. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!